irmãos, hoje pode parecer que é de propósito, mas não é. Nós vamos ter uma meditação em Romanos 13, que é um capítulo bastante político. E coincidentemente aqui em Portugal estamos a viver uma era política realmente um bocado instável. Esta passagem escolhi para trabalhar num seminário que eu estou a fazer durante a altura do Covid. Porque na altura começaram a ver muitas coisas entre aquilo que o governo dizia e aquilo que a igreja deveria fazer. Então achei pertinente poder realmente escrutinar aquilo que Deus demanda de nós como cristãos em relação às autoridades que governam. E eu, sendo alguém que gosta muito de política, então essa passagem para mim tem sido um deleite. Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho mudado algumas convicções anarquistas que eu confesso que tinha. E espero então que hoje também possa ficar um bocadinho claro para nós, através da palavra de Deus, em relação àquilo que Deus demanda de nós cristãos, em relação aos que governam. Está bem? Irmãos, então gostaria de começar este tempo com uma simples pergunta. Em meio a uma feroz perseguição, o que é que vocês fariam se a vossa única defesa fosse uma moeda que valia ou que vale, imaginemos, um salário diário aqui em Portugal, que seria a volta de mais ou menos 25 euros. Há quem ganhe mais, menos, mas pronto. Em média, 25 euros. Imaginem que a vossa vida dependesse de uma moeda de 25 euros. O que é que vocês fariam? Irmãos, esse valor de 25 euros atualmente, nem sei se dá para ir daqui da Amadora para a margem sul, da forma que as coisas estão. Mas imaginem que a vossa vida dependia de uma moeda de 25 euros. Parece desesperador, não é? Ter a vida em suspenso e apenas 25 euros para nós nos defendermos. Mas, irmãos, a Bíblia conta uma história de um personagem muito conhecido entre nós que viveu algo semelhante e da qual nós recebemos uma lição que ecoa até os dias de hoje e que estabelece um princípio muito importante em relação àquilo que nós iremos analisar. Esse personagem não é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus. Era num dia, imaginemos, um dia ensolarado na Galileia, quando a multidão se reunia para ouvir Jesus como faziam sempre e para ouvir as suas palavras. Naquele meio havia sempre os fariseus, os herodianos, que tentavam apanhar qualquer coisinha que pudessem usar para condenar Jesus, para levá-lo à morte. Então, nesse dia, Jesus estava normalmente a falar com a multidão. Chegaram esses homens, os fariseus e os herodianos, e fizeram aquela pergunta matreira que nós bem conhecemos. Perguntaram-lhe: Rabi, é lícito pagar imposto a César ou não? Agora, irmãos, nós temos de analisar o contexto. Se Jesus dissesse sim, o seu povo judeu iria rejeitá-lo porque eles desprezavam César sobremaneira. Mas se ele dissesse não, os romanos iriam apanhá-lo porque, por lei, o povo tinha que dar o imposto. Então, nessa situação, dependendo apenas de uma moeda, o que é que Jesus poderia fazer? Irmãos, nós todos sabemos a resposta a essa pergunta. Jesus virou-se para eles e disse: mostrem-me a moeda de 1 denário. E assim fizeram, trouxeram para o Senhor Jesus uma moeda. E ele perguntou: de quem é a inscrição e a imagem que está na moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus respondeu com as famosas palavras que certamente todos nesta sala conhecemos: dai a César então o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os homens que o tentaram, os herodianos e os fariseus, ao ouvirem isto, admiraram-se. Pudera. Quem é que poderia pensar numa resposta tão simples, mas incrivelmente sábia? Eles simplesmente deixaram o Senhor Jesus e se foram. O que é que eles poderiam dizer? O que é que eles poderiam fazer? Admirável a sabedoria do nosso Senhor. Sabem, irmãos, o contexto que nós vivemos atualmente não é muito diferente do contexto dessa altura. A perseguição a Cristo continua, não cessou. Atualmente continua através de cada um de nós, cristãos. Continuamos a ser governados por César, irmãos, e constantemente nós somos confrontados com escolhas que podem ter todo o tipo de consequências para nós. O que é que farias? O que é que farias se amanhã, segunda-feira, quando chegasse ao teu trabalho, o governo te obrigasse a assinar um documento em que, para continuar a trabalhar,
Terias que dizer, eu concordo com o casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. O que é que tu farias se para trabalhar, para trazer o sustento para a tua casa, o que é que eu faria se no meu trabalho tivesse que assinar um documento para trazer comida para a minha família? Como cristão, onde é que eu estaria? O que é que eu teria de decidir? O que é que eu iria dizer? Isso não é algo que está longe ou que num tempo futuro pode vir a acontecer. Já está no nosso meio. Já acontece no nosso meio. Como cristãos, já somos confrontados com esse tipo de coisas. Irmãos, desta maneira, é obrigatório que nós nos questionemos o tipo de relação que Deus pretende que nós tenhamos com as autoridades que nos governam. É por isso que hoje, então, gostava de analisar convosco e vou pedir desde já que possam abrir as vossas Bíblias em Romanos. Nós vamos para Romanos no capítulo 13. Romanos capítulo 13 e nós vamos analisar os 7 primeiros versículos. Romanos 13, do versículo 1 ao 7. Agora, irmãos, antes de lermos a passagem, um pequeno contexto. O argumento da nossa passagem de hoje é melhor entendido se nós dividirmos o livro de Romanos em duas partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 ao 11, é a parte, digamos que, doutrinal. Neste capítulo nós vemos a revelação e a reivindicação da justiça de Deus. Ou seja, Deus demonstra a sua justiça ao oferecer a salvação através da fé em Cristo, reconciliando os pecadores consigo mesmo. A segunda parte de Romanos, onde se insere a nossa passagem, digamos que é a parte da aplicação direta na Igreja destes primeiros 11 capítulos de Romanos. Irmãos, a teologia, ela é prática. A teologia é prática, não é só teoria. A teologia é prática. Nós recebemos indicações para pôr em prática. Não só para ouvir e ficar na mente e depois algum dia praticar. Não, a teologia é ouvir e começar imediatamente a pôr em prática. E é neste capítulo onde nós estamos agora a abordar, é esse conceito que nós temos que ter em mente. Por outras palavras, irmãos, após a salvação milagrosa que nós encontramos nos primeiros 11 capítulos de Romanos, nós, os crentes, somos chamados a viver uma vida que reflita a nossa relação com Deus, que reflita a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, e finalmente, que reflita na nossa relação com as autoridades civis. Nós somos chamados a ser diferentes, não porque temos alguma coisa de especial, mas pela graça que nos salvou e nos justificou em Cristo Jesus. Repare, irmãos, é precisamente isso que nós retiramos do versículo 1 do capítulo 12. Se puderem ler comigo, só para introduzirmos esta parte, que é muito importante. Esse primeiro versículo do capítulo 12, digamos que é a linha que separa estas duas divisões do livro de Romanos. Irmãos, diz assim o versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos salvos. A nossa vida tem que refletir essa salvação. Irmãos, um teólogo que se chama F.F. Bruce afirma que o capítulo 13 de Romanos contém talvez as palavras mais importantes jamais escritas na história do pensamento político. Tendo isto em mente, irmãos, gostaria então que nós pudéssemos ler estes versículos e esta manhã a minha proposta para vocês é explorarmos três atitudes que os cristãos devem ter na forma como se relacionam com as autoridades civis. 3 atitudes que nós devemos ter na forma como nós, cristãos, nos relacionamos com o governo. Leamos então a passagem, Romanos 13, versículo 1 ao 7. Diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Senhor Deus, nós te pedimos que nesta manhã nos possas, Senhor, derramar da tua graça para que nós possamos, Pai, analisar a tua palavra com fidelidade para o teu, Senhor, para a tua honra e glória. Agradecemos, Pai, pela pessoa do Senhor Jesus, que morreu por nós, nos justificou e nos salvou. Pai, pedimos que a nossa vida possa refletir essa salvação pela graça, para que outros também possam ver e possam querer conhecer esse Cristo que oferece essa salvação a um mundo tão necessitado de Ti, meu Pai. Senhor, que nesta manhã nos possas acompanhar, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira atitude então que um cristão deve ter na forma como se relaciona com as autoridades civis é uma atitude de obediência a Deus. Uma atitude de obediência a Deus. Nós vemos isso nos primeiros 2 versículos do capítulo 13. Irmãos, o contexto em que os irmãos de Roma viviam não era fácil. Peço desculpas. Tal como nós hoje, eles viviam uma grande pressão política e social que poderia eventualmente encorajar atitudes revolucionárias por parte dos crentes. Como eu já disse no início, eu admito que já tive essas atitudes revolucionárias no tempo da Covid. A minha esposa muitas vezes impediu-me de infringir as restrições do governo porque eu simplesmente achava que não estavam em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Esta é uma atitude, esta advertência de Paulo é uma atitude mais preventiva do que reativa. Paulo exorta os romanos a demonstrarem que em Cristo são novas criaturas e que em relação ao governo isso então manifesta-se na submissão às autoridades. Agora, há várias expressões importantes nestes primeiros 2 versículos, irmãos. Primeiro, Paulo diz, versículo 1 do capítulo 13, obrigado, irmão, obrigado. Todo homem esteja sujeito. Todo homem esteja sujeito. Irmãos, ao usar essa expressão, todo homem, nós temos que ter em mente que trata-se de uma conotação ampla. Paulo aqui está a dizer que, principalmente nós, todos os cristãos, não há ninguém que escape. É uma ordem. Toda a gente, desde o mais pequenino que está aqui ao maior, todos devemos nos submeter às autoridades. Não é uma opção. Não é sequer algo condicional. É uma ordem. Todos, toda a alma. Paulo usa essa expressão de uma forma tão abrangente que o original tem a abrangência de toda a gente, não só dos cristãos. Esse apelo é feito até para aqueles lá fora que não conhecem a Cristo. Quando Paulo usa esta expressão, todo o homem, toda a alma, toda a gente, com todo o teu ser, deves te submeter, porque é uma ordem do Senhor. Não há escape. Não há escape. Irmãos, a submissão às autoridades é o ideal de Deus. É o que Deus deseja para toda a humanidade. Agora, a expressão que vem a seguir, todo o homem esteja sujeito, essa expressão sujeito ou submisso, é muito importante no desenrolar da argumentação de Paulo. É a tradução do grego upotasso que aparece nesta passagem no modo imperativo. Significa que estamos então perante um comando, perante uma ordem, não é uma opção. Paulo não impõe nenhuma condição. Ele não diz, submetam-se ao governo se for de direita, submetam-se ao governo se for de esquerda, ou se o governo for conservador, ou se for liberal. Não há condição nenhuma. Submetam-se. Submetam-se. Toda a alma submeta-se às autoridades que governam. Irmãos, o verbo aqui, sujeitar ou submeter, implica que nós reconhecemos ou que reconheçamos que existem certas pessoas ou instituições com autoridade sobre nós. Reparem, essa expressão submeta-se é uma expressão também que nós conhecemos bem. Paulo usa essa expressão em diversas ocasiões ao longo dos seus escritos. Ele usa em 1 Coríntios 16:16
quando ele chama os cristãos a submeterem-se aos seus líderes espirituais, ele usa também em Efésios 5:21, quando ele chama os cristãos a submeterem-se uns aos outros, ele ordena os escravos cristãos a submeterem-se aos seus senhores em Tito 2:9. Ele ordena os profetas cristãos a submeterem-se a outros profetas em 1 Coríntios 14:32. E talvez o mais conhecido entre nós, que também é algo muito polémico no mundo lá fora, Paulo chama as mulheres cristãs a submeterem-se aos seus maridos. É a mesma expressão. Nós vemos isso em Efésios 5:4, em Colossenses 3:18, em Tito 2:5. Portanto, irmãos, é essa postura que Paulo deseja que nós cristãos, é esse o comando que nós temos perante as autoridades. Submissão. Submissão às autoridades. Quão duro foi para mim ouvir isso em certa ocasião. Irmãos, ainda no versículo 1, Paulo menciona então essa submissão a quem? As autoridades superiores. É evidente que Paulo está a referir-se ao Estado com os seus representantes oficiais. Aqui em Portugal, neste momento, seria o António Costa e os seus ministros. Para a semana será o Luís Montenegro e os seus ministros. Mas é essa a aplicação para nós. Submissão. A razão, irmãos, é clara. Ainda no versículo 1, na parte B, Paulo nos dá um motivo para isso. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Irmãos, isto significa exatamente aquilo que lemos. As autoridades civis exercem poder sobre o povo porque Deus assim o designou. Agora, tenham atenção. Paulo aqui não está a defender nenhuma forma específica de governo. Ok? Paulo não está a posicionar por nenhum partido em particular. Ele apenas afirma simplesmente que este governo é uma instituição divina. Deus instituiu e a nossa responsabilidade como cristãos é a submissão. Irmãos, vejam o que Daniel disse ao orgulhoso rei Nabucodonosor quando lhe dá a interpretação do seu sonho. Daniel 4:17. Eu vou ler por causa do nosso tempo. Quem puder acompanhar, esteja à vontade. Daniel 4:17 diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes. Reparem, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O Altíssimo tem domínio e o dá a quem ele quer. Portanto, o governo não foge a essa premissa. Por isso, nós devemos ter uma atitude de confiança quando nós nos submetemos ao governo, uma atitude de obediência a Deus, que é a primeira atitude que nós, como cristãos, devemos ter. Irmãos, este texto ajuda-nos a compreender, então, este princípio, este texto de Daniel. É, na realidade, o que permeia todo o ensino bíblico universal sobre todos aqueles que exercem autoridade. Já seja o governo, já seja o nosso patrão, já seja um chefe de família. Irmãos, essa é a nossa condição como crentes. Conta-se a história de uma menina ou de um rapaz de 5 anos. Estava a fazer uma viagem com os pais, imaginemos, desde do Porto até Lisboa. Ou então desde a margem sul até aqui em Amador, porque eu tenho aqui 2 crianças no carro. Os irmãos já estão a imaginar como é que é levar crianças para uma viagem longa. Levamos mais ou menos cerca de 1 hora para chegar aqui e já vivemos muitas aventuras. Imaginem vir desde o Porto até Lisboa. Então essa criança estava no banco de trás sozinha, já estava aborrecida com a viagem, tanto tempo sentada, que ela resolveu tirar o cinto, subir na cadeira e começar a saltar enquanto o pai conduzia na autoestrada. Um perigo enorme. A mãe dele, assustada, pediu ao miúdo para que se sentasse, para que pusesse o cinto. Tentou de todas as formas que isso acontecesse, mas não conseguiu. O pai, também já assustado com a situação, encontrou a primeira estação de serviço, saiu, parou o carro e com aquela voz, já sabemos, já firme do chefe de família, quando a situação está ao extremo, virou-se para a criança e disse-lhe: senta-te, senta-te, põe o cinto e vamos continuar a viagem, vais continuar sossegado. O pai foi tão firme na sua afirmação que a criança obedeceu. Sentou-se, meteu o cinto e continuaram a viagem. Mas a criança não estava convencida. A criança, a meio da viagem, disse: pai, estou sentado. Estou de facto sentado. Mas na minha cabeça, continuo de pé.
continuam a saltar. Irmãos, essa criança demonstrou uma atitude totalmente desafiadora e rebelde para com os pais. Como cristãos justificados por Cristo, os romanos não tinham escolha. Essa ordem era clara. Submissão às autoridades. A ordem é temporal, irmãos, atemporal. Aplica-se a nós. Nós não devemos ter a mesma atitude dessa criança. Porque a nossa obediência ao submetermos-nos ao governo é em realidade a Deus. E como veremos mais tarde, envolve também a consciência que nós devemos ter das coisas de Deus. Portanto, deve ser uma atitude exterior e deve ser uma atitude interior. Nós não podemos, na nossa cabeça, como uma criança, dizer: eu submeto-me, mas por dentro estou a rebelar-me. A atitude tem que ser interior, porque nós somos transformados, justificados por Cristo. E é essa a ordem, é esse o comando que nós temos de Deus. Agora, irmãos, antes de avançarmos para a segunda razão do facto de nós termos de nos submeter às autoridades, eu queria deixar um alerta muito importante. Esse alerta também está no texto. Irmãos, quando o governo se desvia do seu rumo e se rebela contra a autoridade de Deus, o nosso governo aqui em Portugal, infelizmente, tem tomado esse rumo em muitas ocasiões, em muitas leis, em muitas coisas que eles fazem. Eu posso lembrar da eutanásia, eu posso lembrar do casamento de pessoas do mesmo sexo, eu posso lembrar de políticas em relação às crianças, a identidade de género, casas de bem mistas, muitas coisas que nós sabemos que vão contra a autoridade de Deus. Eles promulgam leis que vão contrárias à lei divina. Quando assim é, irmãos, e isso não estou a inventar e não me interpretem mal, quando assim é, nós como cristãos, nós temos o dever de desobedecer. Nós temos o dever de desobedecer, porque a nossa lealdade é para com o Pai. E já vou mostrar aqui, biblicamente, reparem, abram comigo, por favor, em Atos 5:29. É muito importante este ponto. Atos 5:29. Em Atos 5:29, quando... Podemos até ler o versículo 28 para contextualizar. Disseram então a Pedro e aos demais apóstolos: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus. Irmãos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, se nós estamos numa situação em que nós temos que escolher os homens e Deus, a nossa escolha está aqui. Nós temos este comando bíblico. Agora, atenção, eu não me refiro que nós devemos desobedecer ao governo. Quando eu digo isto, eu não estou a falar de uma revolta social. Ir para as ruas da Amadora, partir tudo, pintar os muros, fazer grafites, estas coisas que nós vemos nas ruas, parar estradas, gritar palavras de ordem social e revoltar, esse tipo de coisas. Não! Até nisso, como cristãos, nós devemos marcar uma diferença. O apóstolo Paulo, que escreveu estes comandos que nós estamos aqui a ler, muitas vezes foi perseguido, foi açoitado injustamente, foi posto em prisão injustamente. Mas ele sempre andou de uma forma humilde e seguindo estes comandos de Deus, obedecendo a Deus do que aos homens. Nós não somos chamados a partir tudo, a ter uma atitude totalmente rebelde da forma como nós vemos na televisão. Tem que ser algo responsável. Tudo o que nós fazemos como cristãos é feito de acordo com a transformação que nós temos em Cristo. A obediência, peço desculpas, e neste caso também a desobediência. Irmãos, John Stott, um teólogo também enfático a este respeito, ele diz o seguinte: se o Estado exige o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, o nosso dever, é claro, é resistir, não submetermos-nos, mas sim desobedecer ao Estado. Repare, irmãos, Paulo
foi preso, muitas vezes injustamente, como eu já disse. E em alguma das vezes a postura dele foi tão exemplar que com a postura dele ele trouxe outros para Cristo. Mesmo em meio a uma dificuldade dessas. Essa história nós encontramos em Atos 16. Quando um soldado romano e toda a sua casa vieram a Cristo por causa da postura de Paulo, mesmo em meio a uma circunstância do tipo. Então, irmãos, como já vimos, não se percam, estamos a analisar 3 atitudes que nós cristãos devemos ter na forma como relacionamos com as autoridades civis. Paulo nos diz que todos nós devemos nos submeter. Há aqui um parênteses. Devemos nos submeter e obedecer porque Deus assim nos manda. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso comando, a nossa obediência primeira está para com Deus. Isso tudo nós encontramos aqui no texto. Irmãos, então, passamos dessa maneira à segunda atitude que eu quero ver com vocês nesta manhã, na forma como os cristãos se devem relacionar com as autoridades civis. E essa será então uma atitude que vem complementar a primeira. Se na primeira devemos ser obedientes, na segunda então nós devemos ter uma atitude de obediência. Uma atitude de obediência. E nós encontramos isso então nos versículos 3 e 4, que dizem o seguinte, de Romanos 13. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Irmãos, porque o cristão confia na justiça de Deus, que é elaborada nos primeiros capítulos de Romanos. Então deve obedecer a ordem de se submeter às autoridades. Mas também deve ter uma atitude de confiança em Deus, que instituiu essa autoridade como um ministro de Deus para o bem. E nós vemos aqui que o governo tem, podemos dizer, 2 funções. Uma que podemos chamar uma função positiva, que é compensar o bem, e outra que é uma função negativa, chamemos assim, que é de punir o mal com a espada. Ambas importantes, ambas fundamentais para o progresso e para a paz social. Fazer o bem e punir o mal. Irmãos, qual é o tipo de bem que Paulo se refere aqui? Nós estamos a ver que ele fala do bem espiritual. A Bíblia mesmo diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas também Paulo tem em mente, essa passagem encontramos em Salmos 33, 12, mas também Paulo tem em mente o bem político, o bem social, o bem económico e o bem moral. Deus confiou ao governo a importante tarefa, o importante papel de manter a ordem na sociedade. É a graça comum de Deus para com este mundo caído. Os irmãos conseguem imaginar? Nós vemos aí em alguns países onde isso acontece. O que é viver numa sociedade sem ordem? O que é viver numa sociedade anarca? Onde não há ordem, onde não há ninguém que chegue e diga não, não pode ser assim. Se fizeres isso, vamos punir, porque nós não devemos fazer isso. Imaginem! Os cristãos, portanto, devem se submeter aos governantes seculares, não porque estes são motivo de temor, mas porque eles persistem a fazer o bem. Irmãos, os cristãos devem fazer somente o bem a que eles são chamados a fazer debaixo do Evangelho. Romanos, no capítulo 12, nós já lemos o versículo 2, mas há no versículo 9, no versículo 17, no versículo 21, que nos falam do bem que nós, como cristãos, devemos praticar. Se queremos evitar o temor, ter medo das autoridades, estar aqui nesta sala e com medo que apareçam as autoridades, a nós só nos basta fazer o bem que nós somos chamados a fazer como pessoas transformadas por Cristo. Paulo até diz que isso não só liberta do temor, como pode até resultar em alguma forma de louvor por parte dos governos ou dos governantes. Aliás, reparem, irmãos, no versículo 4 de Romanos 13, Paulo afirma porque não é sem motivo que o governo traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O governante cumpre os diáconos de Deus, os desígnios de Deus, como o seu diácono.
Vocês certamente têm aqui diáconos. O diácono é um servo. E Deus comanda ao governo exatamente essa mesma função, como se fosse um diácono. É um servo de Deus. Os governos devem ser assim, servos de Deus, que administram a justiça de acordo com os padrões de Deus, do que é certo e do que é errado. Irmãos, a palavra aqui usada neste versículo 4, quando ele diz, porque não é sem motivo que ela traz a espada, é a tradução do grego machiara, que indica morte. É importante também vermos isso nesta passagem. Romanos 8,35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? A espada usada aqui, neste termo, foi usada como símbolo da pena capital. Eu não vou dizer que aqui parece que Paulo está a sugerir, porque não é uma sugestão. Aqui Paulo está mesmo a afirmar. A Bíblia afirma a pena de morte. A pena de morte é algo que nós encontramos na Bíblia. E o governo é comandado por Deus para usar essa ferramenta como forma de punir o mal. Irmãos, imaginem que nós aqui, todos, se alguém nos faz mal, que nós tomássemos vingança por nós próprios. Resolvêssemos vingar. O que é que seria o nosso mundo? O que é que seria se eu tivesse uma coisa contra ti e eu quisesse vingar e te matasse? Deus dá esse comando ao governo. A pena de morte, por mais questões que possa levantar, é algo bíblico. É algo que nós encontramos aqui na Bíblia. Nestes tempos, eu e a minha família temos estado a fazer aquelas leituras bíblicas anuais. E é interessante notar, até estava a falar disso com a minha esposa, que quando a sociedade israelita estava-se a formar e que havia todas aquelas leis, é interessante que quando alguém pecava ou cometia algum pecado, ele não era enviado para uma prisão, não era enviado para um encarceramento. O que nós lemos sempre nos versículos, nos primeiros capítulos da Bíblia é: e essa pessoa era eliminada do meio do povo. E essa pessoa era eliminada do meio do povo. E o mal era erradicado do meio do povo, sendo essa pessoa eliminada. Esse princípio é bíblico. Esse princípio é bíblico. Nós temos uma expressão que é eliminar o mal pela raiz. É algo do tipo, há ocasiões em que a Bíblia realmente permite e comanda a pena de morte. Irmãos, houve um homem que esticou um cabo de aço entre as cataratas do Niagara, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele esticou aquelas quedas de água gigantescas, impressionantes, fortes correntes. Então ele esticou um cabo de aço entre um lado e outro e atravessou a pé, equilibrou-se e atravessou aquilo. Havia ali uma multidão a vê-lo a fazer aquilo, ficaram extasiados. Uau, aplaudiam, que espetáculo, que coisa incrível que este homem está a fazer. Então este homem aproximou-se de uma mulher idosa que estava no meio da multidão e perguntou-lhe: você acha que eu posso atravessar isto outra vez? E a senhora disse: claro que sim, muito entusiasmada, claro que eu acredito que tu consegues fazer isso novamente. Poderei atravessar com um carrinho de mão? Disse o homem. E a senhora, muito entusiasmada e realmente crente que ele poderia, disse: sim, eu tenho a certeza que sim, eu tenho a certeza que tu podes fazer isso. E o homem ainda perguntou: mas você acha que eu consigo atravessar isso com alguém dentro do carrinho? E a senhora: sim, obviamente que sim, eu acredito que tu és capaz de fazer isso. Então o homem disse à senhora: então, por favor, entre no carrinho, vamos atravessar. E a mulher disse: você está maluco? Você está doido? Acha que eu vou entrar no carrinho para você atravessar comigo aqui? Irmãos, essa mulher idosa acreditava que o homem era capaz, mas não confiava. Irmãos, nós não devemos ser como essa mulher. Devemos não só acreditar, mas confiar em Deus quando Ele nos manda submeter às autoridades que governam. Devemos então nos submeter por uma atitude de confiança em Deus que as institui. Não porque os governos sejam infalíveis, não porque eles são pessoas totalmente moralmente elevadas. Sabemos que não. Nós temos televisão em casa, nós temos jornais, nós temos internet. Nós sabemos que, infelizmente, quem nos governa é do pior que existe. Mas não é por eles que nós devemos ter essa atitude de confiança. Nós devemos ter essa atitude de confiança porque Deus que estabelece
esses governos, Deus que dá o poder a quem quer, esse Deus que comanda, esse Deus soberano, esse Deus que sabe todas as coisas, esse Deus que pode todas as coisas, é quem estabelece esse governo e é quem faz cair esses governos se ele assim achar que é melhor. A nós ele manda submeter, a nós ele manda obedecer. Porque na realidade essa atitude era para com ele. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente poderoso. Esta ordem vem dele, irmãos. E isso deve trazer-nos esperança neste tempo tão difícil que nós vivemos a nível político e social. Nós vemos as coisas neste país andarem por um caminho em que realmente temos de nos pôr de joelhos e pedir: Deus, tem misericórdia de Portugal. Politicamente, socialmente, caminhamos para a desgraça. Nós miramos, irmãos, o que vem à frente e não se augura nada de bom se continuarmos nestas políticas. Mas ânimo, porque o nosso Deus, Ele dá o comando a quem quer. Ele dirige os reis e governantes como se fossem rios. Ele inclina para onde Ele quer. Então a nossa confiança deve estar nele. Quando somos chamados a votar, nós devemos ir votar com estes princípios na mente, sabendo que o governo é um diácono de Deus. Então nós devemos ter estes princípios de votar naqueles que nós sabemos que não são os perfeitos, mas aqueles que realmente melhor propostas apresentam para servir como diácono do Senhor. É essa orientação que nós devemos ter, irmãos. E acima de tudo, nós devemos ter a confiança. Nós devemos ter essa atitude de confiança em Deus. Portanto, irmãos, para além de uma atitude de obediência, para além de uma atitude de confiança, quero ver com vocês uma última atitude que, como cristãos, nós devemos ter na forma como nos relacionamos com o governo. E essa terceira atitude é o nosso último ponto e trata-se de uma atitude de consciência para com Deus. Uma atitude de consciência para com Deus. Irmãos, leiam comigo, por favor, Romanos 13, versículos 5 ao 7. Romanos 13, 5 ao 7. Então diz o seguinte: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Os cristãos, irmãos, devem submeter-se às autoridades civis, não só porque o contrário implica um castigo, mas também, nós vemos isso aqui no versículo 5, quando ele diz, não somente por causa do temor da punição, mas também, ou seja, principalmente, porque isso é o que nos indica essa construção da frase, por uma questão de consciência. Agora, atenção, não é a minha consciência, ou a tua consciência, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que tu pensas, ou aquilo que tu achas que deve ser feito. Não. A consciência aqui, irmãos, o próprio contexto apoia essa ideia de que para o cristão, e agora falo para aqueles que são realmente redimidos em Cristo, para o cristão se trata da submissão ao próprio Senhor. Reparem, Paulo usou frequentemente essa palavra consciência, deixando claro que o significado é consciência para com Deus. Ou seja, o conhecimento que nós crentes temos dos propósitos e da vontade de Deus e a nossa obediência aos mesmos. Leiam comigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, por favor. Neste verso nós lemos o seguinte, 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para com vocês. Irmãos, santidade e sinceridade. Nós somos chamados, irmãos, a ter uma atitude de consciência para com Deus. Essa atitude de consciência é aquilo que nós sabemos que Deus demanda de nós. E nós já sabemos o que é que Deus nos demanda.
Deus nos manda obedecer a Ele, confiar nele, nas ordens que Ele nos dá para com o governo. É por isso que nós devemos ter essa atitude. Nós devemos ter para com o governo essa atitude de consciência. Mas para com Deus é engraçado, é tudo para com Deus. Irmãos, a conjunção por que nós encontramos no versículo 6, quando ele diz: por esse motivo também pagais tributos. Essa conjunção denota a causa, e o termo que ele usa logo a seguir também no versículo 6, por esse motivo também, nos ensinam então essa conjunção e essa expressão também, nos ensinam que pagar impostos não é uma opção, novamente, é um dever. Não é uma opção, é um dever. Irmãos, por mais pesada que seja a carga fiscal, e nós sabemos que em Portugal realmente é. Eu às vezes quando olho para o meu recibo de vencimento do meu trabalho e vejo ali o dinheiro que eles levam mensalmente para os impostos, até assusta, às vezes até me revolto. Porquê? Porque é tanto dinheiro. Se não descontassem tanto, se calhar poderíamos viver de uma forma um bocadinho menos difícil, digamos assim. Mas a Bíblia nos diz que, por mais pesada que seja, não impõe condições. Nós somos chamados, irmãos, a pagar os tributos, a pagar os impostos, porque eles são ministros de Deus. A máquina do Estado também funciona com dinheiro. Há despesas. Portanto, há necessidade de sustento e os impostos aqui têm esse objetivo. E nós somos chamados a fazer a nossa parte. Então essa é uma atitude que evidencia a justiça de Deus. É uma atitude de uma consciência que está cativa a Deus, irmãos. Porque é uma ordem dele. A atitude de consciência, irmãos, conduz a uma série de outras atitudes que nós vemos no versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muitas vezes nós usamos estes versículos no contexto geral. É certo que o princípio está lá. Se tu deves a alguém, tu deves pagar. Mas aqui no contexto é aplicável exclusivamente ao governo. Porque o contexto todo, quando chegamos aqui ao versículo 7, tudo o que está para trás tem que ver com o governo. É certo aplicar esse princípio no geral. Se tu deves alguma coisa ao teu irmão hoje e tu, se puderes pagar, por favor, sai e vai pagar. Mas aqui, quando ele diz, pagai a todos o que lhes é devido, em relação ao governo, então sabemos que a quem tributo devemos dar tributo, a quem imposto devemos dar imposto, a quem respeito devemos dar respeito, a quem honra devemos dar honra. No contexto político isso muitas vezes é extremamente difícil. Eu confesso para vocês, eu teria dificuldades em chegar no nosso atual primeiro-ministro e cumprimentar com respeito e com honra, porque há lá coisas que realmente mexem comigo, mas é o que a Bíblia demanda de mim como um cristão. Porque eu tenho uma atitude de consciência cativa a Deus. Devemos honrar, porque a nossa atitude é para com Deus. Irmãos, Calvino, o famoso teólogo Calvino, afirma que os governantes devem se lembrar de que tudo o que recebem do povo é propriedade pública e não um meio para satisfazer a ganância e o luxo particulares. Assim, meus irmãos, eu queria concluir este sermão, este pequeno estudo, lembrando mais uma vez que este texto nos ensina então 3 atitudes que nós devemos ter na forma como relacionamos com os governos. Uma atitude de obediência a Deus, uma atitude de consciência, de confiança em Deus e uma atitude de consciência para com Deus. Irmãos, é necessário que nós cristãos tenhamos uma atitude equilibrada. Nós não podemos olhar para este texto e distorcer a sua função. Paulo deixa claro que o governo é ordenado por Deus e que nós devemos reconhecer este facto com uma atitude de submissão. Mas nós, cristãos, devemos dar graças pelo governo como instituição de Deus e estar preparados para seguir as ordens do governo e orar regularmente pelos nossos líderes. 1 Timóteo 2, 1 a 2, Paulo diz ao seu amado Timóteo, numa das cartas que nós conhecemos como cartas pastorais, Paulo está a deixar indicações a Timóteo sobre como ele deve agir nas igrejas. Ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, estes princípios são todos validados e respaldados também num texto que nós encontramos em 1 Pedro 2, 13 a 17.
No entanto, irmãos, nós também devemos recusar a dar ao governo direitos absolutos, como nós vimos logo a abrir o nosso tempo. Nós devemos avaliar todas as exigências do governo à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, que é quem tem toda a proeminência, que é quem tem todo o direito absoluto sobre as nossas vidas. Irmãos, o governo, diz Paul Wright, é mais do que um incômodo a ser tolerado. O governo é uma instituição estabelecida por Deus para alcançar alguns dos seus objetivos na Terra. Irmãos, e esta atitude, estas 3 atitudes que eu apontei nesta manhã, são atitudes que refletem um coração transformado pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Aqui mesmo no livro de Romanos, nós encontramos a forma como Cristo fez a sua obra e aquilo que Ele fez para nos redimir com Deus. E eu não posso terminar este apelo em relação ao governo sem... Eu não conheço todos os que estão aqui, eu não sei a condição do teu coração. Mas aqui em Romanos, naqueles primeiros 11 capítulos que eu mencionei no início, Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão, cuja justiça e morte substitutiva promoveram justificação para todos quantos depositaram nele a sua fé. Jesus oferece a sua justiça como dom precioso aos pecadores. Ele suportou a condenação e a ira de Deus por causa do nosso pecado. A sua morte e a ressurreição são a base para nós termos paz com Deus, para nós andarmos com Deus, para nós sermos salvos. Se hoje tu não depositaste ainda a tua confiança em Deus, se tu não chamaste Cristo para te redimir, para te salvar, para te dar essa consciência de Deus, hoje é o tempo. Hoje Deus te chama e Deus te convida a vir a Ele através de Cristo. No final, se tu quiseres saber mais, podes falar com os líderes desta igreja. Nada disto faz sentido se Cristo não está na nossa vida, se Cristo não é o dono e Senhor das nossas vidas, se Cristo não nos redimiu e nos deu a paz com Deus. Irmãos, vamos orar e terminar então o nosso tempo. Senhor, estamos gratos porque Tu não nos deixaste no vazio, Senhor, em relação ao governo. Nós sabemos, Senhor, que aquilo que nós vivemos, muitas vezes, nós vemos coisas e atualmente a tendência é essa, Senhor, de ver coisas na governação, nos governantes que vão totalmente em contra a Tua palavra, Senhor. Mas nós te damos graças porque na Tua palavra nos mostras que o governo é um servo. Nos mostras que quem comanda és Tu, Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos demonstrar que em Cristo somos novas criaturas e refletir isso também na forma como nós nos comportamos com eles, Senhor. Por isso nós te queremos pedir que possas trabalhar nas nossas vidas através destas verdades da Tua palavra, possamos meditar nelas, mudar o que temos de mudar, acrescentar o que temos de acrescentar, Senhor, mas acima de tudo que as nossas vidas possam realmente refletir vidas justificadas para a Tua honra e glória. Senhor, ajuda-nos nestes tempos políticos, Senhor. Nós rogamos por Portugal, rogamos pelo próximo governo, rogamos que realmente o próximo governo, Senhor, possa ser um governo que nos permita ter vidas tranquilas, Senhor. Governos que nos permitem continuar a ter a nossa liberdade de culto, Senhor. Permita-nos continuar a criar os nossos filhos com total liberdade nas nossas casas, Senhor. Nós te rogamos, Pai, que Tu possas ter misericórdia de Portugal, desse rumo político deste país, Senhor. E a nós, como cristãos, Pai, que nós possamos pôr em prática, porque a teologia, como vimos, é prática, Senhor. As instruções que nos deixas na Tua palavra, na forma como nós nos posicionamos perante eles, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, nas atividades e na vida desta Igreja Bíblica da Amadora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.